Eu peço que você abra sua Bíblia aí no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o 14. Vamos ler vários versículos aí que são tremendos da parte de Deus, para que a gente venha aprender mais da sua palavra e que Deus tem como revelação para nós, né? Amém? Abra aí sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. De quem João, o apóstolo João, está escrevendo? Sobre quem João está escrevendo? Ele está escrevendo sobre Jesus. Ele começa dizendo que Jesus era o Verbo, que estava com Deus no princípio de todas as coisas, e depois ele vem acrescentar que o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus sempre foi e sempre será Deus. Uau! Então, este Deus, o Verbo, estava com o Pai, estava com Deus. E este Verbo veio ao mundo, se fez carne e passou a ser a luz do mundo, a luz dos homens. Mas os homens, os seus, o povo de Israel, não o recebeu. Aí diz a palavra: veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas é interessante que ele fala, João fala, que todas as coisas, tudo que existe, foi feito por meio deste Verbo. Verbo. Então aí, ó, vamos gravando aí. Qual era o nome de Jesus antes de ele vir ao mundo? Jesus? Não. Verbo. Palavra. Verbo de verbalizar, de falar, de dizer, de expressão linguística, de fala. Palavra. Logos, tudo isso é o Verbo. Então Jesus era a palavra. É estranho dizer que a palavra era um ser divino. Como é que eu vou entender assim? Nossa mente dá uma bugada, né? Verdade. Mas este Verbo, Jesus era o Verbo, Jesus era a palavra. Por meio desta palavra tudo veio a existir.
Tudo veio a existir e existe até hoje, porque Jesus é a força que sustenta todo o universo. E este Jesus, e este Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Filho único do Pai, que o Pai gerou no ventre da Maria, que passou a ser um ser humano, mas também divino, 100% divino e 100% humano, Jesus. Jesus. Jesus significa Salvador, ou Deus salva. Esta é a missão, esta é a obra, esta é a razão de Jesus existir. Salvar. Salvar. Então o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele criou todas as coisas e o nome dele é Jesus. É Jesus. E queremos falar nesta live, neste vídeo, o tema Jesus, um de nós. Jesus, um de nós. Nós seres humanos. Jesus como um de nós. Amém? Jesus se tornou humano. E a gente vai ver qual é a causa, por qual motivo Jesus veio se tornar um ser humano. Deus veio se tornar um ser humano e habitar entre nós e viver entre nós aqui na terra. É tremendo isso, né, gente? Mas esse Jesus, ele deixou a sua glória. É interessante isso, irmãos. Até vou ler com vocês que Jesus, ele se esvaziou, ele se humilhou de tal forma que ele deixou a sua glória. Ele deixou a sua glória para vir estar entre nós, para uma missão muito, muito específica. Filipenses 2:7 diz assim: mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz. Por que esse Jesus se humilhou? Por que esse Jesus se esvaziou? Mesmo sendo Deus, ele se humilhou. Ele negou-se a si mesmo por um grande, excelente, maravilhoso motivo. Deus se fez carne e esteve nesta terra por um excelente motivo. E nós vamos descobrir. Um primeiro motivo, uma primeira razão de que o Verbo se fez carne e tornou-se Jesus. Jesus e encarnou em forma humana é para ser e tornar-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. O Pai, Deus Pai, ao ver o pecado da humanidade, o pecado do homem, separando o ser humano de si, ele então enviou o seu Filho para ser o sacrifício no lugar de todos os seres humanos, de todos os tempos. Jesus tomou o nosso lugar como um ser humano, ele pagou o preço diante do Pai. Jesus foi e é o Cordeiro que Deus propiciou, que Deus trouxe para ser sacrificado em nosso lugar. Cordeiro de Deus. Normal, comum, um ritual em Israel, nos tempos bíblicos, em que o sangue de um animal inocente, sem mácula, era derramado diante de Deus para a remissão dos pecados de quem trazia aquele cordeiro. Era o sacrifício que Moisés havia instituído, e assim Deus então removeria, perdoaria o pecado daquela pessoa que trouxesse o cordeiro e fosse então imolado, derramando o seu sangue. O sangue do cordeiro pelo sangue da pessoa. Uau!
Que coisa, hein? Então, em João 1, 29 e 36, eu quero ler com vocês aqui também, João, voltando lá em João, capítulo 1, versículo 29 a 36, olha o que diz. Olha o que diz João 1, do 29 ao 36. Diz assim, a palavra. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. João o Batista batizando no Jordão, batizando para remissão de pecados, arrependimento de pecados, perdão. No dia seguinte, João o Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Falou para toda a sua assistência, que estava lá para ser batizado. Este é aquele do qual eu disse, após mim, vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Uau, que revelação é essa? Como é que um homem vem depois de mim, mas ele foi antes de mim? E João era nascido primeiro de Jesus. Uau, olha a revelação. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. O Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. O que Deus propiciou como sacrifício em substituição no lugar de toda a humanidade, para salvar toda a humanidade. Irmão Fernando, toda a humanidade será salva? Não. Mas o sacrifício é para toda a humanidade. Toda a humanidade. A Bíblia diz que todo aquele que crer em Jesus será salvo, mas quem não crê já está condenado, porque Jesus se ofereceu, Deus ofereceu o seu sacrifício, Deus ofereceu o seu melhor, Deus provou e deu o seu amor, mostrou o seu amor por todo ser humano. Eu quero que você leia comigo um versículo e que você marque aí na sua Bíblia, você aí pinte aí, sublinhe, para nunca mais esquecer esse versículo, que eu considero um dos versículos que mais sintetiza toda a Bíblia e toda a obra de Deus. Qual seja, João 3,16. O próprio Jesus está falando isso aqui. Olha o que Jesus vai dizer. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, o Pai, amou o mundo. Qual é o mundo, irmão Fernando? O mundo são as pessoas. Deus amou a todos. E Deus provou este amor por todos ao enviar o seu Filho para morrer no lugar de todos, numa cruz, como o Cordeiro de Deus. Meu irmão, minha irmã, como é que você pode dizer que Deus não te ama? Como? Se Jesus morreu no teu lugar. Aleluia! Deus te ama sim. Ninguém, nada nem ninguém venha tirar esta confirmação, essa verdade de que Deus te ama sim. Ele enviou, ele designou o seu Cordeiro. Deus proveu o seu Cordeiro para nós. Não fomos nós que fomos atrás de perdão, nem conseguiríamos, porque só o perdão valeria
nossa vida valeria o perdão, ou seja, teríamos que pagar com a nossa própria vida. Mas o Senhor se fez carne, Jesus se fez carne para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o meu e o seu pecado. Então é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus que purifica a você e a mim, que Deus vem perdoar os nossos pecados. Não é porque você e eu somos bonzinhos, não. Somos bonitinhos, não. É por causa do sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus. Deus, quando olha para nós, Ele nos vê através do seu Filho, Jesus. O ser humano, Jesus. Divino, Jesus. Cordeiro de Deus, Jesus. O Salvador que nos salva e salvará, em nome do Senhor Jesus, a muitas pessoas também, se nós falarmos, né? Se nós falarmos e testemunharmos desse grande amor. Outro motivo por qual Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo, se tornou um de nós para conduzir os pecadores para Deus. Para fazer o caminho de volta do ser humano perdido, de volta para Deus. Deus criou Adão e Eva, criou-os à sua imagem e semelhança, e Deus plantou um jardim, o jardim do Éden, e colocou-os lá, nesse jardim, para cultivar e se alimentar lá e usufruir do bom e do melhor. Mas o ser humano não conseguiu cumprir uma prova que Deus fez ali sobre não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse, não comereis da árvore do bem e do mal. Pode comer livremente de outras todas, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, pois certamente vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Nós sabemos da história bíblica que vem a serpente e seduz a Eva, e Eva come do fruto e dá ao seu marido também, Adão, e ambos depois descobrem que estavam nus, descobrem a maldade, cometem o pecado da desobediência. Pecado é desobedecer a Deus, as suas ordens, pecam contra Deus, então Deus vai e os expulsa do paraíso, e o homem passa a andar errante pela terra. E aí começa a trabalhar com o suor do seu rosto para ganhar o seu pão de cada dia. E aí vem Jesus na plenitude dos tempos para fazer a ponte, o caminho de volta da humanidade perdida para Deus. Jesus diz, João 14:6, e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho de volta para o Pai, seres humanos. Seres humanos, eu os amo, eu os quero de volta. Então o Pai envia Jesus para ser este caminho de volta. Jesus é o caminho. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho, artigo definido, ele é definido, existe só um caminho que nos conduz ao Pai, que é Jesus. Ah, mas eu já o escutei por aí, irmão Fernando, todos os caminhos levam a Deus. Não. A minha Bíblia, a palavra de Deus, que é verdade, me diz, em João 14:6, Jesus que disse, eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque Cristo já estava no Pai. Amém? Então Jesus veio para nos conduzir de volta para Deus. Veio te conduzir, me conduzir, conduzir os pecadores de volta para Deus, agora perdoados de seus pecados, absolvidos de seus pecados. É isso que Jesus veio fazer, levar de volta e comprar para Deus homens e mulheres, para viverem para Deus. Um terceiro motivo pelo qual Jesus veio se tornar um de nós é para também fazer e dar-nos o direito de sermos filhos de Deus. Jesus veio para nos tornar com seu sangue, nos comprar com seu sangue para Deus e nos dar o poder de sermos feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Irmão Fernando,
Olha só, o que diz a palavra, eu quero ler com você aqui de novo, carta de João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam Jesus, acolheram Jesus em seus corações, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que creem em Jesus. Você, meu irmão, que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem o direito de ser filho de Deus. Só um pouquinho, irmão Fernando. Eu já ouvi também alguém dizer que todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Todo homem e ser humano, todo ser humano é filho de Deus. Não. 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 Todo ser humano que ainda não conheceu Jesus é criatura de Deus. Criatura de Deus. Jesus mesmo disse em Marcos 16:15 que nós devemos ir e pregar o evangelho a toda a criatura. Toda a criatura e não a todos os filhos. Jesus mandou que nós pregássemos o evangelho, a boa nova. A boa nova é o arrepender-se dos pecados, que é chegado o reino de Deus, que Deus tem nos chamado. Então, a todos que recebem Jesus como Senhor e Salvador, creem nele, Jesus nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. E isso é tremendo, irmão. Isso é tremendo, minha irmã. Então você pode sim, com todo o direito, com toda a alegria e com toda a fé, se achegar diante do Pai e dizer: Pai, eu estou aqui em tua presença, tu és o meu Pai, eu sou o teu filho e sou a tua filha e eu confio em ti, meu Pai. Aleluia! Aleluia! Você não precisa mais se esconder de Deus. Peça perdão de seus pecados. Né? Adão e Eva, quando pecaram, eles tiveram vergonha e medo de Deus e se esconderam, porque o pecado gera isso em nós, né? Vergonha e medo de Deus. Quem sou eu diante de Deus? Mas o Senhor Jesus morreu para nos trazer de volta e o sangue dele é poderoso. Então volte hoje mesmo para Jesus, volte hoje mesmo para Deus, pedindo perdão de seus pecados, e o sangue de Cristo te purifica de todo pecado e de toda injustiça. E te faz um filho e uma filha de Deus. Aleluia! Aleluia! O que precisa fazer, irmão Fernando? Eu preciso deixar disso, deixar daquilo, deixar aquilo outro para ser filho de Deus. Eu preciso tão somente pedir perdão, me arrepender dos meus pecados e receber Jesus como meu Senhor e Salvador. É isso. É isso. Então Jesus veio, o motivo pelo qual Jesus tornou-se um de nós é para nos tornar filhos de Deus. Filhos de Deus. Né? Romanos 8:29, a palavra de Deus diz que Jesus é o primogênito, Romanos 8:29, Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. 8:29, diz assim, ó, aqui, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o Senhor vem nos transformando pelo Espírito Santo e vai nos transformando nosso coração, nosso interior, nosso comportamento, nossas ações, nosso estado de ser, nossa alma. O Senhor vai transformando a gente à imagem e semelhança de Jesus, semelhantes a Jesus, sendo que Jesus, então, é o primeiro entre muitos irmãos. Irmão Fernando, tu quer dizer, então, que eu, na verdade, sou irmão de Jesus? O ser humano de Jesus? Sim. Sim, é isso mesmo que a palavra diz. Nós somos irmãos em Cristo Jesus por adoção, por
pelo preço do sangue dele. Temos o mesmo Pai. Jesus não orava Pai, nosso Pai, Pai, Pai. É este Pai, é o nosso Pai também, a partir de já. A partir de quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos o poder de chamar o mesmo Pai de Jesus de nosso Pai. Por adoção, somos filhos, sim. Filhos, sim. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Qual outro motivo, irmão Fernando, pelo qual Jesus se tornou um de nós? Por que Jesus se tornou um de nós? Jesus se tornou um de nós para se identificar com as nossas dores. Como o homem se identificou com a humanidade. Ele sofreu como ser humano. Né? Em Isaías capítulo 53, diz assim, sobre Jesus, sobre o ser humano Jesus: era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Ele sofreu as dores como ser humano. Ele sofreu a rejeição, ele sofreu a calúnia, ele sofreu a traição. Jesus foi crucificado, Jesus foi sacrificado. Jesus sofreu dores no seu corpo e na sua alma. Como um ser humano, ele se identifica conosco, nós, eu e você, também que temos dores e sofremos. Neste mundo mal, com as circunstâncias deste mundo, Jesus se identificou comigo e com você também. Porque ele se compadece, ele pode se compadecer de nós, porque ele também sofreu, ele sabe que dói e ele vem nos ajudar. Jesus se identificou com a gente, sofrendo também. Ele precisava, sendo Deus, não, mas ele sofreu em nosso lugar também para se identificar conosco. Ele sofreu tentações. Mateus 4,4. O diabo veio tentar Jesus, como tenta a gente. O diabo veio para tentar. Jesus foi traído. Mateus 26,50. Ele fala para Judas que vem e dá um beijo. Amigo, a que vieste? Ele chama Judas de amigo. Ele foi traído por seu amigo Judas. Lucas 22,48. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o filho do homem? Com um beijo tu me traz, Judas? Ele foi humilhado, 27:30 de Mateus, foi rejeitado, menosprezado, lhe bateram, cuspiram, condenaram. Jesus se identificou com a humanidade, pois só ele poderia salvar-nos. Hoje, depois que Jesus ressuscitou e foi recebido no céu, hoje, tem um homem na glória. Hoje, lá no céu, à direita de Deus Pai, tem um trono, e sobre este trono tem um homem, com o corpo glorificado, como nós teremos um dia também. E este homem tem um nome, é Jesus. Hoje tem um representante nosso lá no céu, que é o nosso destino, que é o nosso futuro. Se nós crermos em Jesus e confiarmos nele, o nosso destino é estar sempre junto dele, onde ele estiver. E hoje tem um homem, hoje tem um representante da humanidade lá na glória, daqueles que creem em Deus. Glória a Deus por isso. Jesus é este homem. Jesus se tornou um de nós para nos compreender, para nos curar, para nos libertar, para nos salvar. Jesus é o nosso melhor amigo, que está sempre conosco. Pois ele disse que não existe maior amor do que este em dar alguém a vida por seus amigos. Ele nos chamou de amigos e morreu em nossos lugares. Não, eu vou morrer no lugar dos meus amigos. Aleluia. Jesus te entende, meu irmão. Jesus te entende, minha irmã, que você sofre sim, que você chora, que você tem dúvidas, que você passa dificuldades. Jesus te entende sim, porque ele também sofreu. Ele está aqui para te curar, para te libertar,
para te perdoar, para te fortalecer e te entregar o seu grande amor. Jesus está aqui para dizer que te ama. E Jesus te ama sim. Receba do toque do Senhor. Receba do toque do poder de Deus. Receba da graça do Senhor Jesus em sua vida, meu irmão, minha irmã. Porque Ele te ama. Jesus se fez um de nós. Jesus, um de nós. É o tema dessa live. Ele se identificou conosco para ser o nosso Salvador. E hoje está lá na glória, dizendo, também um dia, aquele que crê em mim estará aonde eu estiver. O céu é o nosso destino através de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer em Jesus já está condenado. Vamos orar em nome de Jesus? Coloque diante de Deus, coloque diante desse Jesus a sua necessidade, a sua causa, a sua dúvida, a sua dificuldade. E esse Jesus que te entende, que te compreende, que te ama, que te vê e que está sempre junto contigo e não te abandona, vai te escutar assim e vai nos ajudar. A Bíblia diz que nós temos um advogado, a Bíblia diz em João, 1 João, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo o justo, que intercede por nós. Glória a Deus, glória a Deus. O diabo nos condena, o diabo nos acusa diante de Deus, mas temos um advogado que é Jesus dizendo, não, eu derramei meu sangue por ele, eu derramei meu sangue por ela. Pai, perdoa-os, Pai, em nome de Jesus, né? Oh, Deus amado. Pai, nós louvamos a Ti por mais essa oportunidade que tivemos desta live, Deus, deste vídeo. Muito obrigado, Senhor. Que o Teu poder e a Tua graça se manifestem sobre cada um de nós. Pai, manifesta o Teu poder e a Tua graça sobre este meu irmão, minha irmã. Quem está precisando de cura, receba a cura no nome de Jesus. Receba do poder de Deus, receba da graça do Senhor Jesus, receba da paz em nome de Jesus. Receba paz sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, receba paz no nome do Senhor Jesus. E saiba que o Senhor te ama, o Senhor te quer bem. Oh Deus, em nome de Jesus, abrace meu irmão, abraça minha irmã, cura as feridas da sua alma, Senhor. Oh Deus, a rejeição, Pai, cura também em nome de Jesus, Pai Santo, a culpa, a condenação. Em nome de Jesus, traz o teu perdão sobre o meu irmão, minha irmã, e faz dele um homem, Pai Santo, em nome de Jesus, uma mulher, Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Eu libero a unção, a graça, o poder e a vida sobre o meu irmão, minha irmã, que recebam a bênção de Deus e este grande amor de Jesus, o grande amor de Jesus, venha sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, a paz e a graça seja com o teu coração agora, com a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, chegamos ao fim de mais uma live para a glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conduza, te guie, te responda, que o Senhor te encha com o seu Espírito Santo no resto dessa semana, que te abençoe muito a tua casa, a tua família, com paz, com alegria, com amor. Em nome de Jesus, com cura também. Você tem muito valor para Deus. Ele te comprou com o preço do sangue do seu Filho amado Jesus, para te fazer filho e filha de Deus. Amém? Um beijo, até a próxima, em nome de Jesus. Paz do Senhor.